Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas, todas em busca do sucesso. Algumas são honestas, trabalham bastante e mantêm-se fiéis aos seus valores. Outras mentem, manipulam e atropelam quem estiver à frente. E ainda assim, são essas que frequentemente chegam ao topo, porque o mundo está verdadeiramente viciado em favorecer os piores. Em toda parte, na história, na política, nos negócios, você encontra exemplos de indivíduos que, apesar de sua falta moral, alcançaram poder extraordinário, de imperadores cruéis a CEOs implacáveis. O padrão se repete, mas isso não é coincidência, é uma característica da natureza humana, profundamente enraizada em nossa psicologia evolutiva e nas estruturas sociais. No mundo de recursos escassos, a competição é inevitável. Quem hesita, quem busca justiça a cada passo, frequentemente fica para trás. Enquanto isso, quem está disposto a explorar, enganar e dominar a qualquer custo em busca do poder, sobe ao topo. Essa dura realidade nos força a encarar uma pergunta desconfortável: a moralidade é uma fraqueza no jogo do poder? Mas é um paradoxo. Embora os piores muitas vezes tenham sucesso a curto prazo, a história está repleta de seus fracassos épicos. A questão não é apenas porque eles sobem, mas se seu sucesso é sustentável e, mais importante, o que isso significa para quem se recusa a abandonar os próprios princípios. Nietzsche via o poder como uma força da vida, algo que não é bom nem mal em si, mas simplesmente uma verdade da existência. Para entender por que os piores prosperam, precisamos primeiro compreender a natureza do poder, e para isso é preciso mergulhar numa de suas ideias mais controversas: a moralidade dos senhores versus a moralidade dos escravos. Imagine dois guerreiros num campo de batalha. Um é forte, decidido e destemido. Toma o que quer, molda o mundo à sua vontade e não pede permissão. O outro hesita, busca validação externa, espera a justiça e confia que suas virtudes serão recompensadas. Qual dos dois tem mais chances de sobreviver? Qual tem mais chances de governar? Nietzsche argumentava que a moral não é uma verdade universal, mas sim fruto de lutas de poder ao longo da história. Ele identificou duas moralidades fundamentais: a dos senhores e a dos escravos. Não são meros conceitos abstratos, mas explicações para o porquê de indivíduos implacáveis dominarem, enquanto quem prioriza a bondade e justiça sofre. Moralidade dos senhores é a moral dos fortes, dos conquistadores. Baseia-se em valores como força, coragem, ambição e poder. Para o senhor, bom é o que aumenta a sua capacidade de dominar, criar e afirmar a sua vontade. Ele não busca aprovação, define o seu próprio valor e assume o próprio destino, e vê a fraqueza apenas como algo a ser superado. Já a moralidade dos escravos, por outro lado, é a moral dos oprimidos, dos impotentes. Em vez de exaltar a força, glorifica a humildade, a obediência e o sacrifício. Ensina que o sofrimento é nobre e que o poder é inerentemente maligno. Para Nietzsche, essa moral foi criada por quem não podia dominar, uma adaptação psicológica que lhes permitiu sobreviver no mundo controlado pelos fortes. Aqui vem uma verdade incômoda. A moralidade dos escravos não impede a ascensão dos implacáveis, ela a viabiliza. Ao condenar a ambição e envergonhar o desejo do poder, deixa o controle nas mãos de quem não se importa com moral alguma. Enquanto os de bom coração hesitam, quem abraça a moralidade dos senhores toma as rédeas. E no mundo onde hesitar é sinônimo de derrota, o resultado é inevitável. Então, o que isso significa para nós? Devemos abandonar a moral e abraçar o caminho implacável? Ou existe uma forma de conciliar força e virtude? Para responder, precisamos olhar a psicologia de quem realmente chega ao poder, aqueles que se recusam a ser vítimas das circunstâncias. Imagine uma vasta selva indomada. Ali, não importa ser justo ou bondoso, o que conta é a força, a adaptabilidade e disposição para fazer o que for preciso. O leão não pede permissão para caçar, a tempestade não se desculpa por destruir, a natureza não recompensa a moralidade, recompensa quem pode suportar e dominar.
A sociedade humana não é diferente. Por baixo de nossas leis e contratos sociais, a batalha primal pela sobrevivência segue ativa. Quem chega ao poder costuma compartilhar uma característica definidora: a implacabilidade. Não necessariamente a crueldade, mas a capacidade de agir com decisão, livre de hesitações ou culpa. Isso não é um acidente, mas uma adaptação evolutiva, um mecanismo que permitiu a indivíduos e impérios assumirem o controle no mundo que não espera pelos hesitantes. Psicólogos identificam repetidamente traços ligados ao sucesso em ambientes competitivos: alto grau de ambição, baixa sensibilidade ao medo e, talvez o mais controverso, menor empatia por quem se atravessa no caminho. Não é que todos os poderosos sejam psicopatas, mas muitos possuem traços que permitem agir sem os pesos emocionais que paralisam os outros. De Júlio César a magnatas modernos, o padrão se repete: hesitar é um risco. O poder se toma, não se recebe. Os fortes não aguentam permissão, avançam e enfrentam as consequências depois. Porém, o paradoxo: implacabilidade pura não basta. Quem exerce o poder sem sabedoria acaba em quedas espetaculares. As mesmas qualidades que levam podem ser sua ruína. Um líder que governa apenas pelo medo é eventualmente consumido pelas próprias forças que forjou. Então, se o poder é frequentemente tomado por implacáveis, a moralidade e a justiça estão condenadas? Nem sempre. Para entender o porquê, é preciso desafiar uma das maiores ilusões da sociedade moderna: a crença de que o mundo é justo. Desde crianças ouvimos que o mundo é justo, que o bem é recompensado e que a justiça sempre prevalece. Mas ao entrar na vida real, surge uma contradição brutal. Os mais esforçados nem sempre são os mais ricos, os mais honestos não necessariamente lideram, os corações mais bondosos são frequentemente os mais machucados. Essa desconexão não é um defeito do sistema, mas é o sistema em si. A ideia de justiça é, em muitos aspectos, uma construção social, uma narrativa criada para manter a ordem, não para espelhar a realidade. É confortável, mas é ilusória. O poder e o sucesso não são conferidos por mérito puro, são tomados, disputados e frequentemente retidos por quem melhor entende o jogo. A pesquisa em psicologia revela o viés do mundo justo, a tendência de acreditar que a vida é inerentemente justa, que cada um recebe o que merece. Essa crença é perigosa, pois incentiva a passividade. Se acreditamos que o bem nos garantirá a vitória, ignoramos as estratégias e o jogo de poder, enquanto aqueles que não compartilham nossas ilusões já avançam. Isso significa que a moral não vale nada e que devemos abandonar todos os princípios em troca de poder? Não exatamente. A chave é compreender o jogo sem se tornar o seu escravo. Os que mais sofrem são aqueles que acreditam que basta ser bonzinho, mas quem aprende a equilibrar integridade com estratégia, quem alia gentileza à força, é capaz de reescrever as regras. A verdade é que justiça não é algo que podemos esperar, é algo que precisamos construir, e isso exige poder. Nietzsche via essa luta como parte essencial da existência. Sua resposta não era render-se à ilusão da justiça, nem tornar-se implacável sem sentido, mas apontar para algo superior, uma forma de transcender tanto a fraqueza quanto a crueldade. Isso nos leva a uma das suas ideias mais revolucionárias, Yuba Mitch, o além do homem. Imagine-se à beira de um abismo. Atrás, o mundo como é, injusto, limitado e opressor. À frente, o desconhecido, um caminho que poucos ousam trilhar. A maioria hesita, acorrentada pelo medo e pela dúvida, mas alguns dão um salto. Esses são os Yuba Mitch, quem se eleva acima das massas, forja o seu próprio destino e redefine o poder segundo os seus termos. O Yuba Mitch não é força bruta ou dominação cega, mas autossuperação. É quem se recusa a ser vítima, não aceita a moral imposta sem questionar e molda seu destino em vez de se conformar. No cerne do Yuba Mitch está a vontade de poder, não o desejo de controlar os outros, mas o impulso de controlar a si mesmo. Criar, transformar e dar significado a um mundo sem sentido. Ao contrário dos tiranos inseguros que usam o poder para verificação externa,
O Yuba Meat não precisa de validação, sua força é interna, não recorre à mentira nem à opressão, porque o seu poder é autogerado e independente de aprovação alheia. Por isso, os piores podem até subir, mas nunca transcenderão. Jogam um jogo temporário de manipulação e força, enquanto Yuba Meat joga um jogo infinito de criação e autossuperação. São criadores, não apenas tomadores. Como então encarar um mundo que recompensa os implacáveis sem tornar-se um deles? A resposta está em ver poder não como uma arma, mas como ferramenta. Pare de esperar justiça e comece a dominar o jogo em seus próprios termos, sem perder a sua alma. Isso exige motivação, coragem para tomar decisões difíceis e a capacidade de criar valor real, negócios, ideias, movimentos ou transformações pessoais que o tornam indispensável. Não por exploração, mas por contribuição. No fim, a pergunta suprema: o poder é maligno ou apenas mal compreendido? Nietzsche não via o poder como simples desejo de controle, via como força criativa, impulso para superar-se e gerar novos valores. Em sua forma pura, o poder não é maldoso, é ferramenta de autotransformação. Quando guiado pela integridade, conduz a grandes feitos. Quando usado para oprimir, revela o lado mais sombrio da natureza humana. O desafio de Nietzsche é, então, repensar o poder, não como algo a temer, mas a dominar, por meio da força de vontade, da disciplina e do compromisso inabalável de tornar-se mais do que somos. Se essa exploração do poder e do sucesso abalou as suas convicções, provocou novas questões e despertou sua curiosidade sobre a vida e a filosofia, inscreva-se no canal Next.U. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e fique ligado em novos conteúdos semanais. Juntos, continuaremos a jornada rumo ao crescimento e a busca de uma vida mais poderosa.